Bom, olá pessoal, turma da metrologia, estamos aqui de novo mais uma vez reunidos, eu, Pedro Paulo e Márcio, e dentro desse projeto do Intec Metrologia, dos encontros metrológicos, hoje nós temos aí um convidado, eh, que é o Alexandre Soriano, da empresa Useall, né, se eu falei correto, espero que eu tenha pronunciado correto, gente, que é empresa que desenvolve softwares ligados à gestão, metrologia e tal, porque hoje em dia a gente sabe que é fundamental você ter essa integração da tecnologia, do software, como diz, da inteligência com o hardware, né, com a coisa física, os instrumentos, medição e tal. Então, a intenção hoje é a gente bater um papo sobre essa questão, as dificuldades, os impactos que isso pode acontecer, problemas de segurança, de informação, controle de dados. E a gente vai estar no nosso encontro presencial, no nosso Intec presencial em Sorocaba, em junho, 24, 25, prolongando, inclusive, fazendo, usando a ferramenta dentro lá dos nossos trabalhos na metrologia nesses 2 dias. Então, estamos nós aí, Márcio e Alexandre, obrigado aí pelo aceitar o nosso convite. E aí vamos conversar, vamos discutir o assunto aí. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pedro, Márcio, uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante e para as empresas e para as pessoas que estão nas empresas, mais do que isso. Então vamos lá, deixa eu começar aqui por um ponto aqui que eu vejo como muito importante e a gente ainda está passando aí, a gente sente um pouco dessa resistência no mercado, né, que é, enfim, em função da idade. É interessante porque nós temos já no mercado pessoas que, no meu caso aqui, principalmente, né, vocês, como eu sou um rapaz novo, acho que mais do que do Pedro, do que, né, vem lá do analógico para o mundo digital, né? Então, ou seja, o que a gente percebe muito é o uso constante do papel, Uhum, né? Onde nós temos, na verdade, sistemas informatizados, né? Onde você não é nem o caso de praticamente, né? Onde você efetivamente você consegue automatizar todo um processo. Então, ou seja, a gente trazer e automatizar mesmo, né? Ou seja, você ter todo um processo de informação. E esse processo de formação, ele já trazendo, ou seja, ele já dando ali, não é nem esperando, né? Ou seja, em tempo real, os resultados daquele processo, o que vem ocorrendo com aquele processo. Né? E quando a gente integra instrumentos de medição a esses softwares, é onde a gente efetivamente passa a ter um ganho gigantesco, porque a gente passa a medir cada ponto, tendo software para fazer toda a gestão efetiva, né? Não só a gestão, mas um ponto importante que é a automação desse processo. Né? Ou seja, é efetivamente você ter ali alguns preenchimentos e no final você já ter o resultado. O grande problema é que a gente encontra ainda muita resistência com relação a isso. E aí a empresa ela perde produtividade, ela tem um desperdício muito grande, e o que é difícil, né? Porque às vezes a gente olha muito a questão de horas, né? Quantas horas eu estou perdendo? Ou seja, o empresário, enfim, né? O empreendedor, ele não percebeu ainda, é algo difícil para ele, né? Para ele enxergar o quanto ele está perdendo nisso, né? Então, ou seja, é uma visão nossa, né? O que que você vê disso? O que que você enxerga nesse sentido? Bom, eu vejo um potencial enorme aí de ajudar as empresas, né, nesse processo, porque se a gente for analisar, desde a invenção do paquímetro, micrômetro e a aplicação deles em processos industriais, o processo não sofreu alteração, que é fazer a medição, anotar no papel, e depois alguém faz alguma coisa com essa informação, no melhor dos casos, né? Em muitos casos as pessoas não fazem muito com essa anotação. Mas esse processo não mudou desde a invenção e aplicação do paquímetro, micrômetro e outros instrumentos de medição. Medir e anotar no papel. Quando a gente agrega isso ao software, a gente potencializa o uso do instrumento, sem contar na eliminação de horas de trabalho, né?
E a gente pode considerar também a qualidade da informação, né? Que essa informação, ela, quando ela é transcrita, né? Quando um dado bruto que é anotado ali da medição e depois isso acaba sendo transcrito numa planilha e é analisado por outra pessoa, nessa transcrição a gente pode ter uma perda aí de qualidade de dados, né? Um risco aí também de erro, né? Humano, né? E é um risco que é Exatamente. eliminado quando a gente integra um instrumento com o sistema. Entendi. Eu vejo isso. Agora, veja, o que eu, particularmente, tá, o que eu vejo como um grande problema é a própria resistência Uhum, nossa, né? Eu não sei como humano, enfim, ou se é acomodação para tornar isso rápido, né? uhum, Porque a tecnologia ela existe e uhum, ela já é acessível. uhum, uhum, Então, veja, o grande problema que eu vejo nesse sentido, né? Existem alguns vários pontos, eu acredito que a gente vai tratar isso mais à frente, com relação à própria tecnologia em si, né? Questões de uhum, segurança de dados, enfim, e como isso, quanto isso traz efetivamente, mas para mim, o grande ponto, tá? Você tem a resistência, são dois pontos, né? Que fica até fora da própria tecnologia. É a resistência à mudança, uhum, né? E a falta de conhecimento efetivamente de uhum, que existe uma tecnologia e hoje ela é acessível, uhum. né? Esse é um ponto que eu vejo de forma muito clara, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso no teu dia a dia? Como é que você olha aí? Não, a gente percebe no seguinte, né? A nossa vida aqui tá na indústria, né? Então a gente está na indústria diariamente, seja conversando por telefone, reunião online ou presencialmente. Presencialmente é a maior parte. E a gente percebe mundos diferentes assim entre as empresas, né? Ao mesmo tempo em que a gente já percebeu um exemplo, uma empresa, uma usinagem no interior de Pernambuco que usa sensores, indústria 4.0 com nível altíssimo de exigência, estou falando de uma empresa com 10 empregados, uma usinagem com 10 empregados, trabalhando com indústria 4.0, top de linha, de forma acessível. Ao mesmo tempo que a gente vê esse cenário, a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, empresas bem maiores com muita resistência ou falta de informação do que se trata, entendeu? Em relação ao que se trata. E eu acho que em muitos casos isso se resume à falta de conhecimento. E o que faz o empresário adotar uma nova tecnologia no fim do dia é o ROI, né? A É, gente explicar para ele o retorno aí sobre esse investimento. Eu lembro que quando surgiu o assunto sensores, por exemplo, aqui no Brasil, eu vi isso em feira alguns anos atrás, era algo em torno de 2 milhões de reais de investimento para colocar sensores numa pequena Sim, fábrica. Eram projetos inacessíveis. Hoje a gente vê sensores de US$ 10, né? Com barato. aplicações muitas vezes que já vem junto com o sistema que não cobra mensalidade, né? Exatamente, né? Então tá cada vez E, mais acessível, né? e uma e coisa uma coisa, interessante, pera aí, só me perguntei, diga, Pedro. essa questão justamente dessa tecnologia, você deu o exemplo aí dessa empresa que é pequena, é mais fácil você trabalhar, entrar numa empresa pequena nesse sentido, porque você pega grandes organizações, ela tem uma estrutura às vezes muito pesada, é igual aquele, você fazer aí um paralelo. Se você está num barquinho, quando você vira, ele responde rápido. Se você estiver num Uhum, transatlântico, na hora de virar, o bicho uhum, vai levar um tempo até poder virar. Então, uma empresa pequena é fácil, é mais rápido de você usar, adotar essas tecnologias e você tem uma uhum, resposta muito boa. E hoje, uhum. como diz, com os custos que, por causa ele fica inviável. Não, não fica. É muito mais barato até do que manter o É, status atual, né? sim. A gente se depara também nas conversas com os empresários e com os gestores industriais, né? É um assunto comum, a falta de mão de obra qualificada. Então, é legal conversar com o Pedro, talvez tenha uma visão da academia. Eu não sei em que pé está isso na academia, eu não sei em que pé está esse ensino de indústria 4.0 nos cursos, tanto profissionalizantes quanto nas universidades, né? Nos cursos de engenharia de produção, enfim.
Eu não sei como está disseminado. De repente, os jovens que entram nas indústrias já vêm com essa cabeça diferente e já pode ajudar também na disseminação dessas tecnologias, né? Isso na verdade tem acontecido, mas, por exemplo, quando a gente foca aí a metrologia, praticamente, ainda existe uma carência muito grande de você conseguir compatibilizar essas coisas. Uhum, Ainda existe deficiência na formação do pessoal, de especialização, né, dentro dessa questão uhum, da medição, ainda isso é muito carente. A gente já teve uma discussão, uma live sobre isso, um debate, né, falando sobre a questão da capacitação, a formação do pessoal de meteorologia, e a gente discutiu isso, uhum, e ainda tem muito o que fazer. Mas tá caminhando, tá uhum, indo, tá evoluindo. uhum, Mas tem um ponto que para mim, sabe, é interessante, tá? Por exemplo, o que o Pedro colocou, né? Ou seja, é mais fácil você mexer movimentar um barco pequeno do que o barco grande, né? Do que o transatlântico, né? Mas aí é um ponto que eu me deparo um pouco, porque na verdade o que eu vejo é que essa mudança, a níveis práticos, né, ela vai muito mais, ou seja, da informação, ou seja, de você trocar, de migrar informação para uhum, um novo sistema, você passar a usar aquele sistema, né, do que necessariamente a velocidade. Ele emperra na vontade, efetivamente, em se usar aquele software, né? uhum, Parece que é um medo olha, ele vai tirar o meu trabalho. uhum, A questão, por exemplo, você ter uma alta produtividade ali pequena e você ter uma falta de mão de obra, o meu ponto de vista é que o ponto é justamente esse, né? Como a gente teve lá a live falando do conhecimento em metrologia, especificamente em metrologia, né? Da formação de metrologistas, enfim. Mas a gente olha e vê que isso em tudo quanto é lugar. O grande ponto que eu vejo nisso é nós efetivamente entendermos que eu vou parar de apertar parafuso, mas eu vou ter que fazer manutenção no robô. Entendeu? Tem uma inteligência artificial. Se for ver bem, de inteligência não tem nada de artificial nem tanto, né? Porque, na verdade, se você não tiver ali, der um prompt, né? Você escrever um baita de um texto dando as instruções, ele efetivamente não faz exatamente, né? Ou seja, ele não tem ali a vontade própria, né? Então você vai dando instrução e ele vai montando, né? Ele vai uhum, te auxiliando no processo, porque, obviamente, ele é muito mais rápido. uhum, Então, quando eu vejo essa questão da tecnologia, eu vejo bem isso, né? Quando a gente vai colocar software, vai colocar os instrumentos, vai fazer essa integração, a tecnologia ela já existe, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o que eu me pergunto muito é qual está sendo o grande problema nisso, né? uhum. Eu percebo, você falou um termo interessante, né? Você falou do robô. Quando a gente fala de indústria 4.0 hoje, a primeira coisa que vem à cabeça é um Android andando na linha de produção, né? Só que indústria Não é 4.0 não é isso. só robô, não é só um braço fazendo uma embalagem, movimentando uma carga, não é só isso. A gente pode começar do começo, digamos assim, né? A gente pode começar do muito básico, né? Data Analytics é indústria 4.0, é análise Sim, de dados. É. Muitas vezes a empresa já tem um RP hoje, já tem um software hoje que gera um volume grande de dados que ninguém olha. é, Se ele passar a olhar esses dados que já tem ali, é indústria 4.0, é sim. Data Analytics. E a gente pode começar por isso, por exemplo, né? O industrial pode começar por isso, olhando para os dados, analisando ali, ele vai ter um monte de informação que ele não tem hoje. Agrega isso a um sensor para gerar esses dados de uma forma mais automatizada, né? Depois organiza uma forma de analisar esses dados. E aí depois ele, num processo simples, com investimento pequeno, ele começa a ter informações, ele começa a ter acesso a informações que ele nunca teve antes, né? Você falando isso, né? Eu vou voltar aqui um ponto que a gente conversou lá atrás, né? Até um pouco antes, né? Da gente começar, né? Ou seja, você tem um processo hoje que o primeiro ele anota no pedaço de papel, aí que uma outra pessoa anota a mesma informação numa Uhum, planilha e que uhum, depois anota de novo a mesma informação, né? uhum, Para mim, a questão é essa. Quando você pega, né?
os dados e começa a tratar os dados, você primeiro queima essas etapas. E Uhum, aí você começa a enxergar o processo como um todo, efetivamente. uhum, Ou seja, você consegue efetivamente mapear todo o processo. Né? Você quer ver só uma coisa interessante? Que depois a gente precisa até alinhar isso daí, tá? Nós temos alguns sensores aqui que a gente consegue monitorar a vibração e velocidade do torno, e se ele está ligado ou uhum, não. uhum, Estar ele ali, ele online, ele já transfere as informações. Tá? Com isso, a gente consegue verificar o desgaste da ferramenta, uhum, porque dependendo do ponto do desgaste da ferramenta, a gente marca esse ponto na aplicação, uhum, e você tem a parte da vibração. O sensor ele começa a entender esse mapeamento e fala, olha, está chegando aqui no ponto que você disse que a uhum, ferramenta vai quebrar ou que esse desgaste começa a prejudicar a peça. Né? uhum, A questão é, imagina esses dados indo, por exemplo, para um software, indo para o software da Auzel. Né? uhum, O que que você já tem naqueles dados, o tratamento dado naqueles dados. Né? uhum, Quantas uhum, peças foram feitas, quem fez, quem não fez, quanto teve de parada, quanto não teve. Ou seja, uhum. né? E isso tudo você começa a queimar etapas, trazendo os dados e começando a enxergar melhor. E foi o que Sim, você falou. Então, ou é. seja, o quanto se ganha com isso, né? Sim, e a gente pode citar alguns exemplos reais, né, de situações que a gente já viu acontecer mesmo. É do tipo, a gente pode integrar, por exemplo, o nosso RP, o nosso módulo de PCP com apontamento de produção, integrar com balança ou integrar com outros sensores. A gente pode integrar no controle de qualidade a medição para ir direto para o nosso PCP no apontamento de produção ou no controle de qualidade mesmo, para que o sistema gere laudos de controle de qualidade e mantenha a rastreabilidade de todo o processo. Isso faz com que, por exemplo, numa análise de dados, né, o empresário, o gestor, ele consiga verificar, por exemplo, tendências de erros por célula, por turno, por produto, por matéria-prima, por operador, né? E a gente falando isso do ponto de vista de apontamento, do ponto de vista de controle de qualidade, imagina a possibilidade dessas medições gerar laudos integrados com o sistema que podem ser enviados para o cliente também. Isso todo está ao alcance do empresário, de uma forma muito simples de ser feita. Então, para o empresário, para o gestor, é bom que ele tenha muita informação de qualidade. E para o operador é ótimo porque ele tem uma facilidade em inserir esses dados, entendeu? Sim. E aí é onde eu começo a ver o quão importante hoje é o uso da tecnologia, né? A gente usar Uhum, uhum, efetivamente tecnologia. uhum, Porque, ou seja, não dá, enfim, falando de uma forma bem grosseira aqui, não dá para usar, por exemplo, um Word como um simples editor de texto. Não é verdade, né? Ou seja, seja o Word, qualquer outro, mas como um simples editor de texto, né? uhum, Você tem que trazer informação a partir dali. E o que sim, eu vejo hoje é que a tecnologia, ela não é mais, que é no futuro, porque a gente vê isso em feira para vir daqui a 2 anos. Não, é realidade, isso já está uhum, uhum, acontecendo. uhum, uhum, Medições remotas, né? Isso não tem como ser diferente, né? sim. Então, diga. Com base no que a gente acabou de conversar, se a gente fosse, dá para a gente montar um checklist aqui com 3 itens para mostrar a viabilidade, ou a aplicação da indústria 4.0, dessas ferramentas que a gente está conversando agora, né? Fatores essenciais para que a gente consiga disseminar isso. Primeiro que a gente falou é informação. É mostrar para o empresário, para o gestor que existe, que está acessível financeiramente e tecnologicamente para ele. Então, a informação é falar para ele o que existe e o que dá para fazer. O segundo ponto tem que ser aplicável, do ponto de vista da necessidade dele e do ponto de vista da realidade dos operadores. Tem que ser fácil de Sim, utilizar, tem que ser fácil de registrar, né? O processo de registro não pode demorar mais do que o processo em si, né, de elaboração. sim. Então, a informação tem que ser aplicável e tem que gerar resultado. A gente superando essas 3 fases, não tem como não disseminar, né? Então, e aí, ou seja, tá.
sendo bem interessante, porque, veja, quando a gente fala em resultado, Ó, tá saindo um projeto dessa reunião. aí, ó, É legal. vamos levar para o Intec. Olha, É, lembra de então. lá? Ó, o Legal, projeto né? saiu aqui, ó. Vamos levar para. É. Olha, porque né, é interessante porque aquilo, o que você falou agora, né? Resultado. O Uhum, que é interessante para o empresário? Né? O que é uhum, resultado para o empresário? Né? uhum, É o quanto ele efetivamente conseguiu lucrar. Né? uhum, E lucrar não é simplesmente o faturado. Né? Você tem o faturado, mas você tem tudo que você paga. Né? uhum, Aí entrou 1 milhão, tá, mas se sai 990 mil, uhum. é irrisório. Né? Sim, sim, sim. A questão é que quando a gente traz essa tecnologia, né, e que foi bem colocado, pô, a gente está falando aqui, vamos colocar um sensor, vamos colocar um braço, mas Data Analytics é 4.0, né? Você tem informação ali, informação é tecnologia 4.0. Quando a gente traz isso, né, o quanto efetivamente ele está, qual é o resultado disso, né? O quanto ele está, na verdade, porque aí deixa de ser o quanto custa para ser o quanto investe, Uhum, porque ele vai ter esse resultado e uhum, em pouco tempo, uhum, porque normalmente é o tempo que você tem para implantar o sistema e uhum. que em grande parte das vezes você vai ter que implantar rodando efetivamente, né? Sim, sim, Que é sim. uma mudança, né? Você tem o dia D, fala, olha, aqui é o dia de corte. A partir Uhum, daqui a gente começa a uhum, trabalhar aqui. Então, quer dizer, uhum, não é uma coisa de que implanta, leva 1 ano para implantar para começar lá na frente. Você vai uhum, trabalhando ao longo do uhum. tempo, né? Sim, Ou seja, sim, sim. é algo que a gente consegue colocar rápido, a Uhum, tecnologia existe, então quer dizer, volto, sabe, a me questionar. Vamos usar essa tecnologia, né? O que está faltando para a gente efetivamente pegar essa tecnologia e botar nas empresas? uhum, Né? E até onde a gente leva isso? uhum, uhum, Sabe o que eu acho que, de repente, o importante é você conseguir conscientizar e dar o conhecimento pro cara que está lá na ponta, lá, o operador, o cara que está desenvolvendo as coisas. Porque hoje toda essa tecnologia, essa coisa, permite que essas decisões sejam tomadas ali na hora, lá online e uhum, tal, e essas informações não precisam ser levadas a níveis hierárquicos para uhum, tomar decisões. Não, isso acontece ali. Você tem toda a parte, as máquinas automatizadas, uhum, sensoradas, as informações, e quem está operando, se uhum, tiver conhecimento dessas coisas, ele vai realmente até exigir que uhum. isso aconteça e funcione. Ou não, eu Sim. tô errado. Não, faz todo sentido o que você falou, Pedro, pelo seguinte, eu já vi casos, por exemplo, primeiro, isso não precisa ser uma decisão corporativa, de reunir conselho, de É, colocar no budget, claro, projeto amplo precisa. Mas vou dar um exemplo, a gente, acho que a gente como fornecedor de tecnologias e você como fornecedor de conhecimento, né, que isso é altamente valioso, acho que o nosso papel é ajudar o cara que está lá do outro lado a como acessar essas coisas, né? Um exemplo que foi bem falado agora é um gerente de produção, por exemplo, ele pode fazer um piloto numa máquina, numa célula, por exemplo, com sensores de US$ 10 ou menos que isso. Sim. Fazendo um é. piloto ali, um investimento baixíssimo, ele consegue dados que ele não tinha antes, e aí ele pode levar para a direção e falar: olha, o resultado foi esse, vamos ampliar? Aí sim pode virar um projeto, entrar no budget da empresa, mas pode começar muito pequeno e já trazer resultado, entendeu? E aí eu vejo um ponto importante, porque para mim ainda tem essa resistência muito grande, né? Ou seja, Uhum, a tecnologia está tirando o meu trabalho. uhum, E é justamente mostrar que não, que na verdade está facilitando, né? Então, ou uhum, seja, é efetivamente mostrando para o pessoal que está na ponta de que, olha, é uma tecnologia que vai facilitar o teu trabalho, uhum, vai estar te auxiliando ainda mais, vai te dar mais produtividade, mais controle, né? Então, você vai conseguir produzir muito mais. Ou seja, na verdade, é tentar desmistificar essa questão de que, olha, é legal, tecnologia, eu vou usar e vou deixar de ter alguma função. Não é assim, né? Na verdade, é toda uma preparação que precisa ser feita. Né? uhum, E mostrar para o cara, olha, você vai deixar de simplesmente ser só um operador de máquina, um cara que faz a coisa. Não, você vai ser um Uhum. tomador de decisão, você vai ser um cara que vai poder tomar as decisões
e está envolvido direto nisso. E o operador de máquina, o operador de um torno, o operador de um centro de usinagem, se ele deixar de gastar o tempo, de, ao invés de ele fazer apontamentos, esse apontamento ser feito de uma forma mais automática, ele vai ter mais tempo para melhorar a precisão da programação, ele vai conseguir identificar erros, ele vai conseguir analisar, identificar causas de erros que ele tem hoje e que às vezes ele não tem tempo. Ele vai achar uma forma mais rápida e melhor de fazer o que ele faz hoje, né? Então, Então, isso, isso que vocês falaram, tá? É bem interessante, porque eu imaginei aqui, por exemplo, a seguinte situação, tá? Pegar, por exemplo, alguns paquímetros, os paquímetros que têm saída via wireless, por exemplo. Né? Hoje, quando você tem que anotar num pedaço de papel, você produz 100 peças e olha pelo menos 30% quando muito. uhum, Né? Então, você vai selecionar 30 dali uhum. e vai medir para dizer, olha, legal, vamos aceitar o resto. Uhum, Né? Porque você tem a perda ali no início, a tomada de decisão é lá na frente, não é aqui uhum, na ponta, né? Quando a gente traz a tecnologia e bota essa tecnologia efetivamente no processo, o tomador de decisão passa a estar aqui na ponta. Ele passa a ser um dos principais personagens no processo. Porque, por uhum, exemplo, toda peça que sair, enquanto tiver outra produzindo, ele está medindo uma. Essa uhum, informação vai direto para o software que está gerando dado, uhum, que está sendo analisado lá na frente. uhum, Então, na verdade, ele aqui ele já começa a entender o seguinte: pô, se a ferramenta, o desgaste da ferramenta, a hora que tem que trocar a ferramenta, ele já começa a entender isso ali em tempo real. Então, as decisões ficam na mão do pessoal aqui na ponta, né? Boa parte das decisões de processo está aqui na ponta, né? sim, Coisa sim, que hoje, sem tecnologia, ele não consegue fazer. sim, sim. Aposto que tem gestores da qualidade assistindo a gente e pensando nisso, né? Atenção, gestor da qualidade, atenção você, apontador de produção que está assistindo a gente. Imagina se Exatamente. vocês, se fosse possível tirar o tanto de dados que vocês têm que apontar, digitar, transformar em relatórios. Se a gente conseguisse transformar isso de uma forma mais automatizada, fazer isso de uma forma mais automatizada, e o que vocês fariam com esse tempo, né? Aposto que vocês conseguiriam resolver coisas que estão atrapalhando a vida de vocês e da empresa por muito tempo, né? Então, olhando por esse ponto, a vantagem é enorme. A gente não está falando de vantagem para a empresa, só para o empresário, a gente está falando de vantagem pro operador, para quem está ali na ponta. E mais importante de todos eles é o cliente do cliente, né? É o cliente É, deles, né? Exatamente. é, A gente teve uma experiência, antes de trabalhar na Usina, eu trabalhei com gestão da qualidade, eu fazia implantação de ISO 9000 na indústria, fiz indústria química, de plástico, de metal, na área da saúde também. É, Numa implantação a gente se deparou com uma usinagem de peças em latão. Eles tinham um parque aí em torno de 40 máquinas e apontamento de produção em planilhas, tinha pessoas coletando essas planilhas em cada turno e digitando isso numa outra planilha eletrônica. Dados tinha de monte. E era comum a empresa ter problema na produção e atrasar a produção do cliente dela. Então, por falta de um investimento num sistema, no software para apontar esses dados, ou falta de investimento em tempo para analisar esses dados que eles geravam em volumes absurdos diariamente, isso acarretava atraso na produção deles, atraso na produção do cliente deles e multa contratual. Num mês, eles tiveram uma multa de R$ 47.000. Num outro mês, uma multa de R$ 28.000 por parar a produção do cliente deles. Então, o investimento num software, o investimento num RP, num software de gestão da qualidade, é muito pequeno comparado a uma multa dessa. Sim. Sem contar o desgaste na relação, né? E sem contar o Esse, desgaste nos clientes que vem na frente, né? esse que é o problema, ou seja, na verdade, com uma multa dessa, ele já teria pago a implantação, Sim. né? E o principal, ou seja, repetindo o que você disse, é esse desgaste, né? Não Uhum. tem coisa pior, porque às vezes não está relacionado só ao dinheiro, está relacionado à uhum, confiança que você tem na pele do outro lado, né? Como é que Uhum. você confia do outro lado, né? Como é que você Exato. pode trabalhar aqui tranquilo
se você não sabe o que vai chegar, até porque o que tá sendo enviado a você é parte de um outro produto. Uhum, Né? Então, quer dizer, quando você segue essa linha, começa a ficar esquisito, né? uhum, É, uhum, Uma uhum, coisa muito. a despesa, no caso, por exemplo, a despesa da não qualidade, eu gosto de usar sempre o termo despesa e custo. Para mim, custo é algo que você investiu e vai ter algum retorno. Você uhum, tem um ROI, um custo de uhum, investimento, não é uma despesa, é um uhum. investimento. Agora, a despesa é aquilo que não traz retorno. Então, a não Uhum. qualidade não dá retorno. É uma É isso. despesa mesmo, É, né? Uhum. exatamente. Né? É isso E, aí. É isso. e aí que tá, e é uma despesa que às vezes, não, o mais dinheiro que se tenha não resolve o problema. É, Porque, por exemplo, se você tem se essa empresa, né, esse exemplo que você deu, tivesse a tecnologia ali implantada, na ponta já iria perceber o problema, na medição da peça. Ali você já iria começar a perceber que tem problema na produção. Então, na verdade, quando chegasse lá na frente, você ia ver, ia conseguir enxergar quais são as máquinas que dão mais problema, que dão menos problema, e você ia conseguir atuar efetivamente onde está gerando o problema. Né? Uhum. E Uhum. não, ou seja, porque se você não consegue enxergar a ponta, até para você identificar onde efetivamente está o problema, é algo impossível em alguns casos. Uhum. Como é que você Uhum. sabe de onde isso está saindo? Se o dado que você está recebendo, que você está trabalhando, ele não é um dado efetivamente completo, Sim, né? Ele é um dado sim. parcial. Né? Isso faz a gente parar para pensar de novo, né, em outra situação que é a seguinte, né? Primeira situação, muitas empresas geram dados, muitas empresas têm dados, mas a maioria delas não analisa os dados, Sim, né? Os dados já estão lá dentro, são anotados, não vou falar que são apurados, porque ninguém faz nada com isso, mas os dados estão lá. Se um primeiro ponto, assim, numa primeira etapa, a empresa, os gestores passarem a analisar esses dados, já vão ter informações absurdas ali, vai surgir altos insights ali. Segundo passo, vamos automatizar a apuração, a extração desses dados. Aí eles vão ter uma segunda fase de ganho aí, né? sim, E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Mas ah, dá para começar rápido, dá para começar de forma barata sim. e dá para ter resultado rápido. Dá para ter resultado muito rápido. Que é E o mais o importante, né? importante é transformar, quer dizer, é transformar esses dados em informações. E com isso, você, colocando essa inteligência, essa tecnologia, você pode selecionar quais são os dados importantes realmente que vão Sim, transformar em informações. Porque não adianta sim. você ter 1 bilhão de dados se eu não vou Uhum, tratar isso, não vou, e muitos não são fundamentais ali. Então, sim, sim. isso é crítico, né? E, Sim. há muito tempo atrás, quando eu era um jovem analista ou auxiliar da qualidade, eu tinha que apurar 47 indicadores para uma reunião semanal na empresa. Imagina. 47. E Né? chegou um dia que aconteceu um monte de coisa, eu não consegui fazer um. Eu não fiz. Nossa. Eu não falei nada, eu entreguei. Ninguém reparou. Ninguém reparou. É Ninguém interessante. reparou. É. É, Nossa. pela Useal eu já fui visitar, eu visitei uma indústria, uma grande metalúrgica. Quando a gente entra na empresa, não é nem um quadro, é uma parede inteira de indicadores. Uma Quem, olha, parede quem vai olhar enorme. isso? Quem vai olhar isso? Ninguém olha, ninguém olha. E uma coisa que faz o empresário, faz o gestor olhar, é quando a gente transforma isso em grana, né? Quando a gente Dinheiro. transforma os indicadores em grana, né? O indicador que mostra desvio, que mostra percentuais, que mostra quantidade, ele traz uma informação. Você montar um gráfico falando que ocorreu 147 produtos não conforme, mostra uma coisa. Agora, quando você converte isso em grana, considera a matéria-prima, o tempo perdido,
e você fala que esses 147 produtos não conforme equivaleram a R$ 22.000 ou mais, É. pode ter certeza que no mês seguinte o resultado vai ser outro. Então, Você, uma dica, né? Converta os indicadores todos em grana, né? Em reais. você citou um ponto importante e que eu vejo que a automação da informação, ela para mim, ela é fundamental nesse ponto, né? Uhum, Uma está relacionada ao quadro, porque na uhum, verdade é passado. Então, quer dizer, ninguém olha, mas se olhasse também não faria diferença, uhum, porque você tem dados do passado, você não está ali com dados do dia, né? uhum, Ou do uhum, momento. Esse é um ponto, uhum, né? uhum, Outro é que o produto ele não está conforme, uhum, perda, né? O ponto é justamente esse, né? A perda ali, ela não é só perdeu a peça, né? É uhum, quanto está valendo aquela peça. E quando você fala em valer peça, e você citou isso bem, você tem matéria-prima, você tem hora do profissional, que é cara no Brasil, uhum, hora de trabalhador no Brasil é uhum, cara. Ah, mas ele ganha um salário mínimo. Para a empresa, sai dois salários. uhum, uhum, A uhum, relação é praticamente o dobro, né? Fora uma série de outros valores que a empresa precisa guardar para, se der problema no futuro, poder resolver, né? uhum, Então, quer dizer, você tem o gasto, o gasto com o pessoal, luz, ou seja, quando você coloca isso tudo num pedaço do papel, você tem 147 pedaços de ferro, uhum, que você coloca isso numa cestinha, numa sacola plástica, e que vale R$ 22.000. uhum, uhum, Então, quer dizer, peraí, imagina isso em grande quantidade, né? Então, ou seja, voltando ao exemplo lá da empresa lá que teve pagamento de multa, né? Será que foi somente o valor da multa? A multa foi de R$ 30.000, né? uhum, Mas você teve todo o gasto uhum, envolvido no processo. E que sim. certamente não foi só aquela meia dúzia de peças que apareceu no outro. Você tem todo um lote que provavelmente foi devolvido. Sim, sim. E o apontamento, né, a análise desses dados, né, ela visa mostrar o efetivamente realizado, né? Bom, todas as empresas, quando vai orçar um produto, eles fazem um orçamento, fazem engenharia do produto, né? Calcula ali horas, células, matérias-primas, diferentes roteiros, diferentes matérias-primas, diferentes processos, calcula-se ali o resultado e fala, pô, vamos fazer desse jeito. Então ele orça lá que, exemplo, levaria 60 horas para fazer um determinado produto ou equipamento, gastando X de matéria-prima. Aí tem o apontamento de produção, onde marca o horário que começou, o horário que terminou, matéria-prima efetivamente aplicada. Então aquelas 60 horas, pelo apontamento, virou 85, 72. Sim. Quem que está olhando isso, né? E aí quem não olha isso, no mês seguinte faz um orçamento de 60 horas de novo. Então Exatamente. você tem o previsto, você tem o realizado, mas você não compara os dois. É. E aí, Isso é muito, muito, muito comum. Isso é muito, muito comum. É comum demais. Tem gente que fala que é normal. Não, não pode ser normal. Tem uma diferença grande entre você comum e está normal, perdendo, né? né? É comum, mas não pode ser normal Mas uma coisa normal dessa. não. É, Se isso fosse analisado, o que que a pessoa faria? Ou ela corrige o próximo orçamento para 72 horas, ou ela vai tomar uma ação na produção para realizar em exato. 60, É. Isso né? aí. E aí cai naquela situação que muitos empresários falam: puxa, eu ganho dinheiro, mas aonde está indo o dinheiro? É. Cadê o Não resultado? sabe onde está É, né? Onde está a perda, né? sim, 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 A tecnologia ela traz isso, né? Ela traz essa sim. possibilidade. Você quer ver só uma coisa? Você colocou um ponto legal, ou seja, vai tirando, né? No processo, principalmente em usinagem, você tem material, mas ele é usinado, né? Uhum, Então você tem aquele material que está sendo jogado fora, uhum, né? E que poderia ser vendido, né? E é vendido por peso, né? Então, ou uhum, seja, em alguns casos, nem isso você tem uma medição confiável. uhum, Ou seja, você acaba literalmente, não é perda só no processo, mas é a perda, inclusive,
do que você está produzindo e você poderia transformar em dinheiro. Né? E você ter esses dados, ou seja, o quanto você ganhou Uhum. vendendo o resto de material. Uhum. Se você trouxer isso tudo e colocar isso na conta, cara, dá uma diferença violenta em alguns casos. Sim, Mas sim, você sim. precisa ter o processo automatizado efetivamente. É isso que eu vejo que a indústria 4.0 traz, né? Porque Sim, você sim. tem isso, por exemplo, sabendo exatamente, pô, eu tenho um desgaste muito grande, por que que eu tenho, tá, vamos colocar o torno aqui, né? Por que que um determinado ponto me gera mais material para Sim. venda, por exemplo, né? Será que Uhum. isso está associado à ferramenta, né? Uhum. Então, ou seja, a gente volta lá ao início que você tem os sensores, você tem toda uma Uhum. tecnologia, o apontamento, a visão que precisa ser feita ali, tomada de decisão ali, para você saber exatamente onde está indo o dinheiro, né? Sim, Para onde está seguindo. sim. E até então a gente só está falando de recursos materiais. Sim, É, Né? A gente está falando de recursos materiais, que, claro, é altamente significativo, né? Mas também não é só a matéria-prima envolvida ali, é o desgaste do equipamento, a vida útil do equipamento, né? Que está sendo utilizado por um tempo maior do que era para ser utilizado. Então exatamente. a gente está falando dos custos invisíveis, né? Dos custos da não qualidade, isso envolve também a vida útil do equipamento, que ele é usado a mais. E a gente não falou de um recurso que é o recurso mais importante que tem na empresa e na nossa vida, que é o tempo, né? O Sim. recurso material, o dinheiro, o cara dá um jeito, ele arruma outro. é, Mas o O tempo tempo perdido não tem volta. É o não recurso mais volta. importante e é o único que não se recupera, né? Sim, exatamente. não, é verdade. Porque ninguém tem mais do que 24 horas, né? Por dia. E não Uhum, tem como aumentar. Não tem como aumentar esse tempo individualmente. uhum, Mas se você otimizar, né? Quer dizer, aí o uhum. pessoal diz, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, meu cara. É É isso. vida perdida. É, É O isso. tempo não aproveitado é uma vida que É isso. você tá perdendo, É né? isso. É isso. É o é, tempo que você poderia atender outro cliente, é o tempo que você poderia produzir mais, é o tempo que você poderia aprender, enfim. Ou mesmo verdade. até para como desfrutar, se divertir. Isso, exato, exato. Até para isso. O trabalho que a gente faz, que nós três fazemos, é muito gratificante. Eu sinto muito gratificado, muito lisonjeado do trabalho que eu executo. Isso se resume numa frase que eu ouvi de uma cliente, né, da empregada de uma cliente, né, uma gestora de produção. Quando a gente terminou de implantar o sistema ali, né, um RP para uma indústria de equipamentos eh, de energia solar, ela falou uma frase que valeu muito a pena. Ela falou: eu vou voltar a ter vida social, eu vou poder sair no horário, eu vou poder fazer academia. É verdade. Não, Então, mas isso é outra isso vantagem. é porque a tecnologia, né, te dá essa informação. Você não precisa Uhum, ficar mais tempo, porque hoje você tem um volume muito grande de informação, você tem um volume muito grande de trabalho. Hoje, né, uhum, nós estamos num ponto que, se nós voltarmos para o mundo analógico, uhum, efetivamente, ninguém vai dormir. Você não tem mais isso, você não vai ter final de semana, você não vai ter. Não é questão de final de semana, você não vai ter um tempo efetivamente para você fazer alguma coisa, né? uhum, uhum, Do que eu vejo é que a tecnologia, quando a indústria efetivamente ela coloca, e principalmente as tecnologias 4.0, né? É isso que ela proporciona ao uhum, final. uhum, É realmente te dar tempo, porque você passa efetivamente a produzir mais, mais uhum, rápido, tem os dados na mão, uhum, a tomada de decisão. O grande problema, acho que o grande salto disso tudo, tá, é que as tarefas repetitivas, que é o que toma grande parte do tempo, elas deixam de ser executadas. uhum, Né? E que é onde a gente tem o maior ganho. Né? Esse é que é uhum, o ponto. Hoje você tem essa possibilidade, os dados eles trazem, eles te proporcionam isso, né? Não uhum, só dentro da empresa, mas principalmente aí trazendo um ponto aqui, para a gente até continuar isso de uma forma bem mais aprofundada no Tech, é a integração entre as empresas. uhum, uhum, É a uhum, saída de dados de uma empresa para que esses dados sejam transferidos para outra, para que a empresa já saiba o que vai receber,
o que vai fazer do outro lado. uhum, uhum, Essa uhum, integração entre softwares, entre sistemas, né? Ou uhum, seja, uma consegue enxergar o lado de cá, que já sabe o que vai ter do outro lado, e você tem todo o processo. Porque hoje não adianta, entendeu? Ninguém constrói um navio sozinho. É tecnologia de tudo quanto é parte do mundo, isso junta tudo em um único local e o cara sempre. Qualquer. Ah, porque uma empresa ela fabrica carro. Na verdade, ela não fabrica nada, ela monta, são montadoras. uhum, Você tem uhum, 50 milhões de empresas, cada uma produzindo uma peça que produz uhum. um determinado componente daquele automóvel, daquele Sim, veículo, e sim, essa peça ela é encaixada depois, esse componente ele é sim. encaixado depois. Sim, e isso faz com que pequenas empresas que são fornecedoras de uma pequena parte de um grande produto, de um grande equipamento, passem a ser obrigadas a atingir um nível de exigência de qualidade muito alto que elas não estavam acostumadas. Então, isso faz com que empresas muito pequenas tenham que atingir um nível elevadíssimo de qualidade. Eu dou exemplo de clientes que a gente já. De empresas que a gente já conversou, que a gente já prospectou, ou de clientes que a gente já fechou também, que usam o nosso produto. Eu tenho o exemplo de uma empresa pequena que fabrica uma peça do trem de pouso do avião Ipanema da Embraer. Há décadas ela fabrica isso, né? Então, olha o nível de exigência que ela deve atingir, que ela deve, Sim. né? Que ela deve contemplar. Então, pode ter certeza que é uma empresa pequena, com poucos funciona com poucos empregados, mas que tem que atender um nível de exigência muito grande. E... Recentemente, perdão. Não, não, pode falar aí. Outro exemplo, recentemente a gente fechou com uma empresa que fabrica moldes para Mercedes, para Scania. Né? Então, é uma empresa que não tem 20 empregados. Ela é muito pequena, mas ela tem que atender um nível de qualidade Exigência. absurdo, uma exigência grande. Ela faz databook, ela faz uma série de coisas. E você olha uma empresa pequena dessa, as pessoas altamente qualificadas, né? E aí, Aí que tá. dentro desse meio, que eu digo que a gente, dessa área da medição, da meteorologia, é fundamental você ter essa tecnologia, porque cada vez Uhum, mais você está ali, né? Imagina você imagina, pense na necessidade de você ter medidas altamente uhum, confiáveis, porque eu uhum, faço uma peça e você faz a outra uhum, e elas têm que se encaixar. uhum, E elas têm que uhum. se encaixar. Sim. Porque E, senão, e, meu, cara, se não se encaixar, não adianta. Você não e monta se um ela, avião, você não monta um se, navio, é, você se não ela vai funcionar. desencaixar, o avião cai, né? A Mercedes para ou mata alguém, né? Exatamente. Né? Ó, a gente falou agora há pouco para o gestor da qualidade. Agora, atenção, empresários que nos estão assistindo. Implantou a indústria 4.0, sensores baratos, vocês vão passar um nível de confiabilidade muito maior para grandes clientes. Então, se vocês estiverem concorrendo para entrar numa Mercedes, numa Scania, numa Embraer, quando vocês forem auditados por essas companhias, vocês mostrando que tem gestão da qualidade, que vocês têm metrologia aplicada com os sensores, enfim, com a indústria 4.0, por mais simples que seja, já é um ganho de tempo, é um ganho absurdo de qualidade, né? Em relação a outros Sim. concorrentes seus, né? Então, É, isso torna a empresa mais competitiva, né? exatamente. Você falou um ponto importante, né? Ou seja, é o ganho de qualidade que você tem, É. que basicamente está resumido na garantia do que você está entregando. Uhum, uhum, Ou seja, você consegue saber exatamente que das 30 peças feitas, uhum, que 27 estão aptas a serem entregues e que uhum, aquelas três defeituosas não estão ali. E que aquelas uhum, três defeituosas, você sabe o tempo que você usou, o tempo de uhum, produção, de forma com que você consiga planejar e uhum. entregar essa informação para o teu cliente, para não Isso. atrasar o processo dele. Uhum, Então, quer dizer, é toda uma cadeia que você tem hoje de processo, onde a 4.0 realmente é solução, não tem como ser diferente, né? uhum. E aí, repetindo o que você disse, né? Barato, né? Sensor de US$ 10, softwares Ou menos, né? ou menos, né? Softwares Uhum. baratos também. E com Sim. detalhe, hoje, né? É um ponto que eu vejo interessante isso. Integração de dados. Uhum, Integração de dados e produtos. Hoje, basicamente, não vou dizer que tudo seja plug and play, mas uhum, tudo você integra.
Não tem você pega um software que trabalha sozinho, que eu falo, não, não faz. Ele é Uhum. especialista em um determinado ponto e ele integra sensores. No caso da Useal, ele é um software RP, mas eu posso levar os instrumentos de medição que for, que eu consigo fazer a integração com ele. Né? Ou Uhum. seja, eu consigo automatizar os dados de apontamento, eu consigo levar todos os dados, né? Então, Uhum. ou seja, você consegue já automatizar o processo ali. Isso hoje é um diferencial que eu vejo que é outra coisa que também não tem volta, né? Você Uhum. tem todo um link hoje que, ou seja, você pode trabalhar em determinado produto, olhar Uhum. um determinado produto que seja interessante, como é o caso da RP da Useal, tendo a tranquilidade de que instrumentos de medição, de que vão fazer essa integração, de que outros produtos, que os sensores vão integrar com o produto, que você vai ter o resultado que você precisa, né? Sim. É algo que eu vejo que isso dá aí um ganho violento para as empresas. Porque Sim. a gente volta lá naquele ponto, né? Ou seja, quanto eu estou gastando, quanto eu estou efetivamente deixando de jogar dinheiro fora. Porque, na verdade, a gente tem muito isso, né? A gente está falando de alguns pontos de custo, mas, na verdade, a partir do momento que a gente tem esse processo, esse controle do processo, né? Uhum. A gente deixa de jogar dinheiro fora, porque a gente sabe onde Sim. ele está indo. Sim. Sim. A gente, na Sim. verdade, a gente acha o ralo, acha onde esse ralo está, vai lá e Sim. consegue tamponar ele, né? Isso aqui é o. Exato, e uma empresa que tem ISO 9000, ela tem que fazer gestão de risco, né? E poucas empresas colocam na sua matriz de risco esse risco, né? É Sim, raro ver uma que coloque, né? Eu não estou lembrando de ter visto isso, de ter difícil. levantado esse risco. E é um risco grande, é um risco que está muito próximo, é um risco que tem um potencial grande, né? Ó, a gente falou com o gestor de produção, a gente falou com o empresário. Agora, gestor da qualidade, dá uma olhada na sua matriz de risco amanhã, verifica se você Se não tem tem alguma risco, coisa lá. medição errada, medição não conforme, né? Então já revisa isso aí. Exatamente. Olha, É, verifica se o instrumento ele está apto, né, para ser É. usado naquele ponto da produção, né? Acabando esse vídeo aqui, ó, é vai isso dar uma aí, viu? olhada na sua matriz de risco. É isso mesmo. Está na hora de ver, né? É, não, é verdade. Sempre tem essa opção aí de você melhorar as coisas e tomar os respectivos cuidados. Bom, gente, mas eu acho que a gente está colocando aí bastante, como diz, açúcar nesse nosso café aí para estimular, como dizer, já colocando a pulguinha aí na orelha das áreas. Então, acho que é interessante que a gente vai discutir isso bem profundamente no nosso encontro lá na nossa. E outra, né, não só discutir, nós vamos usar, né? Vamos usar essas ferramentas lá a Uhum, gente tem um dia inteiro programado para poder utilizar essa ferramenta da tecnologia, do software, como é que você utiliza, como é que você integra, como é que você trabalha com isso, os ganhos que você tem. Isso vai ser fundamental. Então, eu acho que para mim foi muito bom esse papo aí, Alexandre e Márcio. Acho que a gente. Vamos ficar por aqui, porque senão fica um negócio longo demais, né? Vira Vai até amanhã. uma tese de doutorado aí, né, na discussão. Não vale a pena. Olha, o Alexandre já começou a escrever ali, ó. Dali já dá Pois para é, sair integração de sistema, ele já está depois a segurança de dados, que a gente tem que assim, discutir ainda tem isso. muita coisa para Tem falar, né? Às muita coisa para vezes, explorar tem seriamente. assuntos pro episódio 2, tá? pois é. Então, vamos marcar o episódio 2 aí para a gente conversar. Não, não, porque dados, muita gente tem esse problema. Pô, mas os dados, a segurança, tal. Você tem hacker, você tem não sei o quê, ela pode se perder. A internet caiu, Uhum, cadê a informação? Subiu. Não tem, assim, tem toda essa dúvida aí uhum, que acontece. A gente uhum, sabe que acontece, Uhum. né? uhum. A Não gente é tem que isso? estar atento, né? É Não tem isso, como ser diferente. é isso mesmo, é isso mesmo. Então é isso aí, gente. Valeu. Bom, Foi muito bom o papo. Alexandre, foi muito legal. E se quiserem fazer as considerações finais, fica à vontade. Eu agradeço pela oportunidade, pessoalmente, em nome da direção da UZEL também agradeço pela oportunidade de estar falando, estar tratando desses assuntos aí tão importantes, tão urgentes e que ajudam tantas pessoas, né? E eu fico à disposição, quem quiser saber mais, procura ali uzeal.com.br. Meu telefone está ali embaixo na unidade de Sorocaba, o telefone que está ali é meu celular.
e ele está à inteira disposição. Legal, beleza. Maravilha. A gente vai colocar todos esses dados na descrição do vídeo também. Então vai ficar fácil aí de encontrar o Alexandre. E, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Vamos fazer uma segunda live seguindo aí a parte 2 e até o Intec, chegar lá no Intec já com muita coisa pronta para a gente estar conversando. Sem É isso dúvida. Muito aí. obrigado. Um abraço.